Oi para você que acompanha esse canal e que, assim como eu, visualiza milhões de pessoas acompanhando também. Oi para você que compartilha meus vídeos. Oi para você que deixa gostei nos meus vídeos. Quero falar de algo muito importante. Tem a ver com vulnerabilidade e expressão e cura, pois tem um sintoma que eu venho percebendo em mim e em várias pessoas que buscam se conhecer e buscam autoconhecimento, que é essa sensação às vezes de se sentir travado para falar, para se expressar, para se vulnerabilizar, e isso é muito, muito importante. A gente... Bom, eu estava vendo um vídeo da Elora uns tempos atrás, eu concordei bastante. A gente, às vezes, começa a se afastar de algumas pessoas por não nos sentirmos compreendidos. Mas, ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender do que ser compreendido. A gente acaba bloqueando o nosso chakra laríngeo, a gente fica com coisas entaladas aqui e ficamos remoendo os nossos sentimentos e guardando eles pra gente. Quando, na verdade, a expressão e o colocar para fora faz com que o fluxo, assim como desse rio que passa aqui na minha frente, eu vou mostrar para vocês depois, assim como esse rio que passa aqui na minha frente, se expressar faz com que as coisas fluam e que a gente dê movimento para a nossa vida, para que ela possa chegar a outros lugares, né? Bom, aqui eu percebo que os vídeos que eu faço e que várias pessoas fazem funcionam como uma válvula de escape para que a gente se expresse, pois a gente está conversando, em teoria, sozinho, né? Tem uma câmera e tem a gente aqui falando, mas isso não pode ser exclusivo para esses momentos. Isso tem que ser uma verdade, onde a gente expressa o que a gente sente, o que machucou e o que dói para as pessoas. A gente não pode guardar os nossos sentimentos e nem as nossas opiniões, o que a gente acredita, só porque a gente se sente oprimido ou não entendido pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos, principalmente a gente que gosta de ir tão fundo e investigar nossas crenças e nossos padrões. A gente acaba entrando aí nessa armadilha de não se abrir e se fechar. E aí o problema desse sintoma é que quando a gente está... Com quem que eu tô falando? O problema desse sintoma é que muitas vezes a gente acaba entrando e criando ilusões ou castelinhos, realidades que absolutamente não existem por falta de comunicação. A comunicação é muito importante, ela tem se tornado cada vez mais importante, principalmente aqui no YouTube, na internet, no Instagram, que aliás, se você não me segue, segue aí. Eu tenho aprendido muito isso porque eu estou me expondo na internet, eu estou me expondo, eu estou colocando o que eu acredito e cada vez mais eu me abro e me fragilizo. Eu não sinto mais medo ou vergonha, medo de colocar aqui os meus sentimentos, que são muitos. Eu vivo muitas intensidades e muitas oscilações de sentimentos. Eu vejo que a maior dificuldade que a gente tem quando nós estamos nos filtrando para falar e para comunicar e expressar a verdade do nosso coração é que quando a gente começa a guardar e evitar de falar porque a gente não é compreendido, porque a gente acha que vai ferir as pessoas ou porque a gente vai estar sendo egoísta, são algumas das doenças que esses sintomas podem gerar. A gente trava, a gente se bloqueia e aí a gente não consegue fluir, a gente começa a se sentir pesado, a gente começa a se sentir travado ou paralisado, a gente começa a criar essas barreiras e essas dificuldades pra gente mesmo. Mas a grande verdade é que assim que você experimentar, e se você já experimentou, compartilha aí com a gente,
todo mundo que acompanha esse canal vai adorar saber. A seção dos comentários é muito linda, muito harmoniosa e acrescenta, agrega e soma muito para todo mundo que se faz aqui presente. Quando a gente começa a nos permitir mais, nós começamos a entender e perceber que não há nada de errado nisso, sabe? Cara, são muitas pessoas mesmo que criam essas barragens que dividem e afastam a gente e separam a gente cria essa realidade onde a gente está separado e que é melhor guardar o que a gente entende, o que a gente sabe, o que a gente pensa. Cara, a gente não precisa estar certo. A gente não está errado, não tem certo ou errado. Só tem você, sendo você. Então, a gente tem que acabar com esses sintomas de não se expressar, de não colocar para fora e não dar vazão aos nossos sentimentos. Principalmente quando a gente pensa que isso vai criar um atrito com as pessoas. Ainda mais quando são conversas que parecem difíceis, a gente começa a se sentir ansioso e antecipar acontecimentos que não aconteceram. E a gente mergulha nessa vibração do medo, justamente do medo. E é isso que separa, é isso que divide, isso que faz a gente ficar doente. Então, eu queria convidar vocês a se abrirem cada vez mais e contar tudo aquilo que está lá dentro, sem sentir medo ou sem sentir vergonha ou culpa de expressar tudo aquilo que você sente ou pensa sobre algum assunto ou sobre alguém. Também quando tem algo que te machucou e que te feriu e que você não gostou, também deve ser expressado. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o outro não vai adivinhar como você se sente em relação a alguma atitude se você não comunicar. E não tem problema algum você se vulnerabilizar e se abrir primeiro. Às vezes dando essa abertura, se abrindo para alguém, vai fazer ela se sentir mais à vontade de se abrir com você. E você vai permitir com que ela entenda como você se sente. E aí as coisas vão poder continuar fluindo dentro das relações. Eu chamo a força indígena dos corações das aldeias. Eu chamo a força do cantar das araras. Corra o risco de ser você mesmo. Eu sei, parece arriscado, parece ousadia, parece audacioso demais, principalmente para contar as verdades do nosso coração. Então, corra esse risco de ser você. Porque sendo você, por completo, né, em todo o seu louvor e glória, seja as partes que você gosta ou as partes que você não gosta, essas são as mais difíceis, né? Parecem mais difíceis. Só que, a partir do momento que você não se filtra mais para comunicar como você se sente, você vai dar essa abertura para o universo continuar fluindo. Então, a gente não pode ser apegado também a algumas relações, a alguns lugares, algumas formas de pensar e de ver, pois se a gente fluir mesmo, só deixar fluir, deixar passar e não guardar, e assim, sentiu, colocou pra fora, sabe? Doeu, fala, feriu, fala. Você vai estar permitindo com que o fluxo siga, e as pessoas que têm que ficar, elas vão ficar, as pessoas que têm que ir embora, elas vão embora. Você não vai destruir nada, porque é uma grande dança harmônica e pessoas vão e vêm, coisas vão e vêm, padrões vão e vêm, crenças vão e vêm, tudo vai e tudo vem. Quando a gente se expressa e comunica, a gente está liberando, a gente está destrancando, destravando esse fluxo que
se entalado, vai parecer cada vez pior, e mais denso, mais complicado, mais atrito vai gerar. Quanto mais a gente temer a abertura, mais vai doer na gente. E se doer na gente, a gente vai fazer doer nos outros. Porque tudo é um reflexo e um espelho de como você se sente, de como que é lá dentro. O que está lá dentro é o que está aqui fora. Assim na terra como no céu. Dentro é fora, fora é dentro. Já deve ter escutado isso em algum lugar? Quando a gente entender isso de verdade, plenamente, a gente não vai mais ter medo de se expressar e de falar a nossa verdade. Como a gente se sente, tanto as coisas que são agradáveis e as que parecem que não são agradáveis. Tudo isso vem de uma mente condicionada e de autocentramento, onde a gente se segrega do mundo e olha apenas para o nosso nariz e sente como se a gente não tivesse permissão, como se a gente não merecesse e não pudesse e não devesse, e a gente deve contar sobre a grandiosidade, a complexidade que é estar vivo e estar humano, com tudo aquilo que vem de brinde, tudo aquilo que vem de bônus nessa nossa jornada, experiência humana que é o nosso presente. Esse é o convite que eu faço a vocês e a mim mesmo, que também estou no mesmo barco, todos estão no mesmo barco. Não vamos nos iludir achando que os mestres ou as pessoas que a gente admira, ou as pessoas que a gente até inveja, não estão passando pelos seus próprios processos e têm as suas próprias dificuldades e os seus próprios assuntos a serem resolvidos. Todos temos. E quando a gente decide fluir e se abrir, essa pode ser uma importante chave que a gente vai estar dando para o outro, que em essência é a gente mesmo, também perceber que ele tem permissão para fazer isso. De repente a gente vai estar se conectando muito mais profundamente com as pessoas e se sentindo cada vez mais à vontade, sendo vulnerável. É algo que eu tenho aprendido bastante aqui nesse canal, no meu trabalho, aqui na internet. Quanto antes eu estou entendendo isso, eu já estou me comunicando e fazendo o meu serviço, a minha parte do serviço. Então, o convite é para que você também faça, é claro, se fizer sentido para você, se você quiser. Te joga, te joga. Confia na imensa alegria que é ser você. Te joga, te joga. Mergulha na imensa alegria, o divino é você. Eu precisei me desconectar para reconectar. Isso se faz presente em toda experiência humana. Estando aqui perto da natureza e desconectado do mundo da interwebs, eu pude compreender melhor, eu pude mergulhar mais fundo dentro de mim mesmo para encontrar diversos padrões e diversas crenças que estavam vigorando e por causa delas fazendo com que eu me sentisse exatamente dessa forma que eu acabei de revelar aqui para vocês. Eu tive um relacionamento um tempo atrás, por causa dessa falta de comunicação, nem eu e nem ela éramos capazes de nos compreender e nos entender, justamente porque ninguém conseguia se soltar e dizer como se sentia, e forma de enxergar o mundo, de compreender as coisas do outro. Eu acredito que tudo tem um propósito, eu aprendi muita coisa dentro dessa relação. Se eu não tivesse vivenciado essa sombra, eu não ia conseguir enxergar o oposto, que é a luz que me traz esse esclarecimento e esse discernimento.
Todas as relações são importantes porque a gente está em comunhão com nossos irmãos e com a essência, o espírito e a fonte. Deus, onipresente, é o universo, é a consciência, é o eu superior, é o eu maior. A gente encara as nossas sombras e os nossos defeitos e os nossos erros, vamos colocar aí, para justamente aprender e enxergar com mais clareza o outro lado. Então a gente se desconecta para depois a gente se conectar. E a gente vive se esquecendo das coisas, né? Mas eu estou aqui para vos lembrar e me lembrar que somos incríveis, poderosos. Então estamos todos juntos, de mãos dadas nessa caminhada, no mesmo barco, nos auxiliando e auxiliando nossos irmãos nessa jornada de volta para a fonte, que é o amor infinito. Ela nunca nos deixou, ela sempre está presente. Nós temos a capacidade de mudar o mundo e de curar o mundo, mas para que isso aconteça na sua completude e em toda a sua graça, plenamente, a gente precisa primeiro olhar para dentro, para a gente mesmo, e nos curar, e nos ajudar. E assim que a gente se curar e se trabalhar, nós vamos nos desabrochando. E aí sim a gente pode verdadeiramente, genuinamente, curar e ajudar o mundo e as outras pessoas. Vamos primeiro nos curar e nos ajudar para poder contar para os nossos irmãos a doçura que é esse lugar. Se permita.